Olá, querido amigo, querida amiga, você que está aqui conosco na TV Novo Tempo. É uma alegria ter a sua presença. Hoje, no programa Adoração, nós temos um tema muito especial, o incomparável Deus, o poder de sua palavra. O programa Adoração é o seu encontro, sua experiência com a palavra de Deus. Estamos iniciando o programa Adoração e é uma alegria ter a sua presença, a sua participação. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós nos importamos com você, com a sua família e sempre preparamos conteúdos especiais que atendam às suas necessidades, aos seus anseios, não só pessoais, mas também familiares. Trabalhamos temas importantes como finanças à luz da Bíblia, saúde e também nos preocupamos com as crianças. Aqui na Novo Tempo, nós preparamos um guia de estudo maravilhoso, é a revista Esperança, Superlupa. É um conteúdo especialmente dedicado para a instrução das crianças, dos seus filhos. Pastor Fred, como é que eu faço para adquirir este material? É só ligar agora, temos uma equipe pronta neste momento para atender você. Qual é o telefone? 0 operadora 12 2127 3121 ou através do WhatsApp 12 98244 4449. E se você ainda preferir, pode acessar o site novotempo.com/escola bíblica. Nós teremos a alegria de enviar esta revista Esperança Novo Tempo para você. Ela é inteiramente grátis e nós agradecemos aos apoiadores do projeto Novo Tempo através do Anjos da Esperança que contribuem com doações para que esses guias, essas revistas possam chegar nos lares dos nossos telespectadores. Nós vamos iniciar agora o nosso estudo. O tema, como já mencionei anteriormente, é Incomparável Deus, o poder de sua palavra. E eu convido você neste momento para orar comigo. Pai eterno, vamos abrir a Tua palavra e Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Rogamos que Teu Santo Espírito fale à nossa mente, ao nosso coração, que possamos entender os Teus ensinos e pelo Teu poder e por Tua graça, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dizem que a palavra tem poder. E, de fato, a palavra tem poder. Tem poder para edificar ou tem poder para destruir. Já diz o sábio, ao escrever Provérbios 18, 21, ele disse, a morte e a vida estão no poder da língua ou no poder da palavra. As palavras de afirmação, elas têm um poder tremendo. Quando você diz para uma criança palavras de afirmação, aquilo vai fazer bem para a sua autoimagem, para a sua autoestima de uma forma saudável. Mas se você também profere palavras negativas, colocando a criança para baixo, ela tende a acreditar naquilo e aquilo passa a ser, infelizmente, a sina de sua vida, o destino de sua vida. É claro que, à medida que uma criança se desenvolve, ela tem a liberdade de escolha, isso não é determinante, mas tem um poder tremendo de influenciar a vida e o desenvolvimento de uma criança. Palavras de afirmação são muito importantes de serem ditas. E quando nós estudamos as Escrituras e percebemos como Deus criou todas as coisas, nós ficamos impressionados. O primeiro verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos traz aqui uma mensagem muito poderosa. E o texto, talvez mais conhecido de todo mundo, porque ele também é bem curtinho, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui neste relato bíblico, nós encontramos as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor Fred, onde é que está o Deus Filho aqui, Jesus envolvido? Nós vamos mais adiante ler um outro texto e a gente vai fazer essa conexão e a gente percebe que a obra da criação é uma obra trinitariana, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles envolvidos na obra de criar. No primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus, o verbo criou, ou o verbo criar, em hebraico, bará, ele só aceita Deus como sujeito da ação. Este verbo em nenhum lugar da Bíblia é utilizado para descrever a ação de um ser humano. O verbo bará, ele é usado unicamente para descrever a ação de Deus, e Deus é criador. É interessante que no Antigo Testamento este verbo aparece 49 vezes, e todos eles num contexto em que Deus é o sujeito da ação. E nós vamos estudar um pouquinho a respeito das ações de Deus envolvendo o verbo bará. Quando nós abrimos aqui a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos que através da palavra de Deus, tudo foi criado. Por exemplo, no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Ele ordenou que houvesse o firmamento, tanto no céu quanto na terra. Então, firmamento. No terceiro dia, Ele criou a terra seca. Ele deu uma ordem, fez a separação das águas, o firmamento em cima, as águas embaixo separadas da terra, da porção seca, e Ele também criou a vegetação, pelo poder de sua palavra. No quarto dia, Ele criou os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os habitantes do céu e do mar, ou seja, as aves e os peixes, animais marinhos, povoando esses dois ambientes, né? O céu e também o mar. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres para habitar a porção seca da terra. Mas também Ele criou o ser humano. E de acordo com Gênesis 1, 27, o texto diz: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto merece algumas considerações. O ser humano foi criado parecido com Deus, a imagem conforme a semelhança de Deus. O ser humano foi colocado ali no jardim com um papel muito nobre, um papel de realeza. A posição que o ser humano ocupava no jardim era a posição de um vice-rei, porque o rei é Deus. Deus é o rei do universo, único digno de adoração, porque Ele é o Criador. O ser humano, de acordo com o salmista, lá no Salmo 8, diz que ele foi criado um pouquinho menor do que Deus, e coroado de honra e de glória, uma linguagem de realeza, e ele deveria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. Ele deveria dominar não no sentido exploratório negativo, mas no sentido de cuidar. O ser humano, portanto, ao ser a imagem de Deus, ele estava aqui na terra como um representante de Deus. O outro detalhe é que, pelo fato do ser humano ter sido feito semelhante a Deus, isso traz uma conotação de proximidade, um relacionamento de pai e de filho. Eu fico imaginando quando um pai tem um filho ou uma filha e ele começa a observar os traços desse filho e percebe, puxa, ele é parecido com a mãe ou é parecido comigo. Eu fico imaginando que deve ser uma sensação maravilhosa. Deus nos criou à imagem e semelhança dele para governarmos o planeta Terra. Entretanto, o pecado entrou neste planeta e sabemos que, a partir daí, o domínio que era para ser do ser humano passou a ser do usurpador, de Satanás. Bem, este é apenas um adendo. É interessante, então, que Deus criou o universo pelo poder de sua palavra. O texto bíblico aqui de Isaías, capítulo 40, verso 25 e 26, o profeta diz assim:
Com que vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Verso 26, levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe, nós estamos no sistema solar, e o sistema solar faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Os especialistas dizem que a Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas. Estrela semelhante ao nosso Sol. É uma galáxia que, para você percorrer de uma ponta a outra ponta, você leva 100 mil anos-luz. É algo impressionante, difícil para nós entendermos. Os especialistas também dizem que o universo possui milhares e milhares de galáxias. E a Bíblia está dizendo que Deus conhece cada uma das estrelas e as chama cada uma pelo seu nome. Essa é a grandeza do nosso Deus, um Deus maravilhoso, sábio, poderoso. Agora, eu li este texto porque neste texto nós encontramos nele o verbo bará. Sim, o verbo criar. E eu vou repetir aqui a leitura do texto. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Quando nós olhamos para o céu, especialmente num céu noturno, aquele céu de brigadeiro, e contemplamos as estrelas, ficamos impressionados. Quem é que colocou aquelas estrelas lá? Surgiram elas por acaso? É claro que não. Nós percebemos que a criação envolve planejamento, envolve projeto. O texto bíblico também nos mostra que Deus criou o universo, dando a entender aqui que provavelmente Ele criou a partir do nada. Isso está em Hebreus capítulo 11, verso 3. O texto diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja bem, entendemos pela fé, nós não podemos provar, mas entendemos pela fé. Muito embora a nossa fé não esteja sem evidências. Deus nos deixou evidências bem substanciais sobre as quais podemos apoiar a nossa fé. O próprio sentido da vida, a ideia de planejamento, de projeto, então tudo isso mostra que houve um planejamento. O fato é que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Assim como Gênesis 1, verso 1, que nós lemos no início, e este texto que acabamos de ler, esses textos são cheios de mistérios, de coisas inexplicáveis ao nosso conhecimento natural. Por exemplo, o texto aqui parece indicar que o universo foi criado a partir do nada. Isso é chamado de criação ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Ou seja, a matéria e a energia foram criadas, trazidas à existência pelo poder de Deus. Aqui tem um ponto importante. Os seres humanos, eles criam a partir de matéria pré-existente. Nós, seres humanos, podemos mudar a forma da matéria pré-existente, mas não temos o poder de criar a partir do nada, de criar ex nihilo. Nós podemos pegar a matéria pré-existente e, a partir dali, criar dispositivos eletrônicos, criar revistas, enfim, criar móveis, construir um carro, mas nós não temos o poder de criar a partir do nada. Isso nos diferencia completamente de Deus. Somente o poder sobrenatural de Deus pode fazer esse tipo de criação, criar a partir do nada. E essa é uma das diferenças mais dramáticas entre nós, seres humanos, e Deus, que é o Criador. Isso também nos faz lembrar de que a nossa existência ela depende completamente de Deus. E por isso Ele é o único digno de louvor e de adoração. Foi neste Deus que Abraão creu. E aqui no livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, Paulo diz o seguinte a respeito
de Abraão. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. É Deus dizendo, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão creu nesse Deus que chama as coisas à existência, as coisas que ainda não existem. Isso é criar a partir do nada. Isso significa que Deus, como Criador, Ele conhece cada tecido do seu corpo, cada célula do seu organismo, cada neurônio. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus é maravilhoso e Deus tem um plano especial para mim e para você. Quando falamos aqui a respeito da criação do planeta Terra, o texto de Isaías 45, verso 18, novamente usa o verbo bará, que é usado unicamente para descrever uma ação de Deus. E o verso diz assim, Isaías 45, verso 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, bará, que criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus criou o planeta Terra não para ser um caos, mas para ser habitada. E quando nós contemplamos a natureza criada por Deus, ficamos deslumbrados. É interessante que o astronauta, quando subiu e avistou a Terra, ele ficou boquiaberto. Ele expressou a sua fé na certeza de que Deus existe. Este planeta é incrível, a vida é incrível, a vida é um milagre de Deus. Quando nós estudamos mais a fundo os detalhes da vida, por exemplo, quando você se corta, imediatamente o seu corpo começa a trabalhar para a cura, né? O sistema de coagulação, por exemplo, a evolução, teoria da evolução, não tem uma resposta tão forte e convincente para esta questão. Isso significa que Deus é o grande projetista do universo. Ele planejou nos criar com amor. Ele criou este planeta com muito carinho para que ele fosse habitado. E nós podemos olhar ao nosso redor e contemplar uma linda natureza, um lugar, ambiente maravilhoso para se viver. É verdade que o ser humano tem degradado, tem destruído, e aqui mais um motivo para nós cuidarmos do nosso planeta, porque Deus é o Criador e Ele nos colocou aqui neste mundo para que cuidássemos do planeta. Mais adiante, então, vimos que Deus criou o planeta Terra, usando aqui o verbo bará. O Salmo 33, verso 6, nos mostra o meio que Deus utilizou para a sua criação. E qual foi este meio? Salmo 33, verso 6 diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E o verso 9 diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Sabe, a palavra de Deus tem poder. Através da ordem de Deus, as coisas que não existiram passaram a existir. Foi assim no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, inclusive no sexto dia. Mas no sexto dia há uma mudança de paradigma. Quando ele vai criar o ser humano, inclusive ele usa o verbo bará para criar o ser humano, ele não ordena, ele põe a própria mão, ele amassa o barro, ele dá forma ao corpo humano, e depois sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser um ser vivente, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Este é o poder do nosso Deus maravilhoso, que tem planos para a minha vida e para a sua vida. Ele usou então a sua palavra para criar o universo e também para criar todas as coisas que encontramos aqui neste planeta, as coisas naturais. Palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder. O agente da criação, e aí sim eu vou ler o texto bíblico que eu mencionei, que mostra que Jesus Cristo estava presente na criação, não apenas o Deus Pai, e não apenas o Espírito Santo que pairava sobre as águas,
mas Jesus também estava na criação. E eu leio com você o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no princípio, Jesus estava lá, o Verbo de Deus, o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo unidos na criação. Quando nós estudamos a história da redenção, nós também vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na missão de salvar a humanidade do pecado. Portanto, este texto nos mostra claramente que Jesus foi o agente da criação, o Verbo de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Nós estudamos aqui que Deus usou a palavra para criar. E essa palavra tem poder. A mesma palavra que ele exerceu na criação é a palavra que ele exerce para nos curar, para nos redimir, para nos regenerar, para nos fazer novas criaturas. É isso que diz a Bíblia. E eu leio aqui o texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, que diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu quero repetir. Pedro estava escrevendo para uma comunidade de crentes, de cristãos, que haviam sido regenerados pelo poder da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você tem colocado aqui dentro da sua mente? Porque se você colocar dentro da sua mente a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade está contida na palavra de Deus. Ela está na palavra de Deus. Esta palavra tem poder. Ela tem poder para trazer a vida àquele que já morreu, porque quando Cristo voltar, dada a ordem de sua palavra, os mortos ressuscitarão. Quando Lázaro estava dentro da sepultura, já há 4 dias, foi pelo poder da palavra que Jesus ressuscitou Lázaro. A palavra tem poder. O que você tem colocado dentro da sua mente? O que você tem colocado no seu coração? Sabe, nós vivemos num tempo em que podemos absorver muitos conteúdos, consumir muitos conteúdos por aí, na televisão, na internet, nas redes sociais. Mas eu pergunto para você, tem você se alimentado da palavra? Porque essa palavra tem poder. Um poder que regenera, um poder que salva, um poder que cura, um poder que liberta. É pela palavra que somos regenerados. A pergunta de Nicodemos sobre o novo nascimento revela um pouco mais a esse respeito. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 4 e 5. Perguntou a Jesus, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para poder entrar no reino de Deus e fazer parte da família de Deus, é necessário ser regenerado pela palavra, mediante a ação do Espírito Santo. Eu peguei aqui um comentarista bíblico, Wiersbe. Ele fez o seguinte comentário interessante que eu quero dividir com você. Wiersbe, ele diz o seguinte: a única maneira de entrar na família espiritual de Deus é através do nascimento espiritual, através da fé em Jesus Cristo. Ele acrescenta: assim como existem 2 pais no nascimento físico, também existem 2 pais no nascimento espiritual, o Espírito de Deus e a Palavra de Deus.
Então, para nascermos de novo, e precisamos nascer de novo todos os dias, precisamos ser regenerados pela palavra de Deus todos os dias, e por isso nós precisamos de contato próximo com a palavra de Deus. Precisamos não apenas ter a palavra de Deus na nossa mente, mas no nosso coração. Sabe, nós precisamos ser transformados pela palavra, porque o Espírito Santo age por meio da palavra, e nós passamos a ser participantes da natureza divina. Você gostaria de ser mais semelhante a Jesus? Sabe, às vezes nós olhamos para nós mesmos e ficamos impressionados com o que somos capazes de fazer. Impressionados negativamente, é claro. Somos tão impulsivos, somos tão dessemelhantes a Jesus. Muitas vezes nos irritamos por coisas bobas, brigamos por coisas bobas. As pessoas estão matando no supermercado por uma vaga de garagem. As pessoas estão brigando no trânsito por bobeira. Isso revela um pouquinho da nossa natureza caída e degradada pelo pecado. Quando um pai se irrita com o filho e profere palavras terríveis, aquilo gera marcas na criança, traumas. Por isso é importante proferir palavras de sabedoria, palavras construtivas, palavras de afirmação, porque a palavra tem poder. Você gostaria de ter uma natureza mudada? Ter uma nova natureza é somente pelo poder da palavra de Deus. O texto bíblico também aqui no Salmo 51, verso 10, o salmista usa o verbo barar. Você sabe, Davi ele cometeu adultério com Batseba, mandou matar Urias, tentando esconder o seu pecado, e depois de meses, sem se arrepender, o profeta se aproxima dele e através de uma conversa muito sábia, Davi percebeu que ele era um grande pecador. E ele fez uma confissão. E ele disse assim na sua oração, revelada aqui no Salmo 51, verso 10. O verbo bará, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você gostaria de ter um novo coração? De ser uma nova criatura em Jesus Cristo? Sabe, gostaria de ser mais semelhante a Jesus? Gostaria de ser menos impulsivo, mais bondoso, mais generoso, mais paciente, mais longânimo, mais capaz de se autocontrolar, não se irar por bobagem? Gostaria de ser mais semelhante a Jesus? Leia a palavra de Deus. Ore a Deus. Peça para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração mediante o estudo da palavra de Deus. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você deseja ser uma nova criatura? Eu quero orar com você neste momento. Se este é o seu desejo, feche os olhos comigo e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, nós aprendemos hoje que o Senhor é um Deus magnífico, um Deus excelso, grandioso, sábio, onipotente. Vimos que o Senhor criou todas as coisas mediante o poder da palavra. A tua palavra tem poder. E essa mesma palavra que foi exercida na criação, hoje ela é exercida na nossa recriação, na nossa regeneração. Ajuda-nos, Pai, a dedicarmos tempo para estudarmos a tua palavra e a evitarmos estes conteúdos que têm nos distanciado de ti. Dê sabedoria para os pais, para que possam proferir palavras de afirmação para os seus filhos, que possam exercer boas palavras na construção do caráter de seus filhos. Transforma-nos, Senhor. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.